Primeiro eu acho que está na base, como a gente estava falando sobre a escuta, né? Então está na base, vamos dizer assim, epistêmica da psicanálise, a possibilidade e a necessidade, vamos dizer assim, de se reinventar diante daquilo que se escuta, né? Então, como que a gente vai poder imaginar uma psicanálise que não se reinvente a partir da sua praxis, né? Já discutimos se a psicanálise é ciência ou não aqui no nosso programa Diálogos com a Inteligência. E hoje a gente vai falar sobre um outro aspecto da psicanálise, que é a dimensão do decolonialismo. Existe uma psicanálise decolonial? Esse não é um assunto fácil. Isso não é um assunto que se resolva simplesmente consultando um único psicanalista. Para nos ajudar com esse assunto, nós tivemos que convocar não um, mas 2 psicanalistas para a primeira vez na história deste santíssimo programa inteligentérrimo que são os diálogos. O primeiro convidado é um querido amigo que eu conheço, posso dizer, se bem que ele está tão bem, né? Eu que estou caindo nos pedaços. O Érico Andrade, que é doutor em filosofia pela Sorbonne, e eu lembro quando eu estava fazendo doutorado na Sorbonne, e é professor de filosofia da Federal de Pernambuco. E a segunda convocada é a Thaís Klein. A Thaís é doutora em saúde coletiva e em teoria psicanalítica, professora não só da UF, como da UFRJ. Então vocês já viram, são 2 psicanalistas e 3 universidades. E tão importante quanto, fato que serve de gancho para esse programa, eles acabaram de lançar o livro Cartas a um Velho Terapeuta, a experiência de uma psicanálise não identitária. Lançaram agora, dia 23 de agosto. Érico, Thaís, parabéns, vocês são os primeiros duplos que vêm aqui no programa. Depois de 1 ano e meio só vem uma pessoa de cada vez. Mas com um assunto como esse, realmente, precisa de só 2 é pouco. Obrigado por ter aceito nosso convite de vir até aqui. E vamos falar deste livro sobre novos e velhos terapeutas. Vamos lá? Sorriam, digam que sim. Vamos lá, então vai ser uma alegria estar aqui com você. Então vamos. O livro de vocês propõe uma nova perspectiva para a psicanálise. Mas o que é psicanálise clássica e qual o problema dela, segundo vocês? Vocês combinaram? Quem é que fala primeiro? Estamos esperando, cada um esperando outro falar. Vocês podem alternar, assim, do tipo, por ordem alfabética, de nome. Nome. Querem uma moeda para jogar para cima? Cara ou coroa? Eu acho que a gente pode pensar a psicanálise clássica como, inicialmente, uma disciplina que já promove uma ruptura interessante no âmbito do conhecimento, que é introduzir uma técnica, inicialmente uma técnica médica, que era uma técnica que tentava, a partir da escuta das pessoas, entender que aquilo que se apresentava como uma espécie de sintoma, no caso especificamente a histeria, ou seja, pessoas que tinham cegueira, diríamos assim, repetindo e ao mesmo tempo com um tempo específico de cegueira, as pessoas voltavam a enxergar, tinham paralisia em um dos membros, e esses sofrimentos não eram mapeados fisiologicamente. Se fazia exame, não se chegava à conclusão de nada. Qual foi a sacada que Freud teve? Foi justamente escutar essas pessoas e perceber que aquele ato que havia entre o exame fisiológico e o sintoma não estava na ordem de uma espécie de fingimento. As pessoas não estavam fingindo que estavam paralisadas, fingindo que estavam cegas, fingindo que estavam sofrendo. Não era fingimento. E como ele chegou a essa percepção? Graças a um processo fundamental que é o cerne da psicanálise, que é a escuta. Então, a partir disso, ele lançou a hipótese do inconsciente, de que, de alguma forma, há coisas em nossas vidas que nós não temos plena consciência, que nos atravessam, que nos constituem, que fazem a gente ser o que nós somos, ou que a gente fantasia ser o que é. Uhum. Então a psicanálise ela já começa, de alguma forma, no diálogo com a psiquiatria e, ao mesmo tempo, promovendo uma nova forma de escuta e de clínica que não se reduz ao âmbito psiquiátrico. Isso a gente poderia falar que, classicamente, a psicanálise começa a partir disso, né? Mas como a gente pensa a psicanálise, né, não apenas como uma disciplina, mas como uma praxis, vamos dizer assim, né, a psicanálise clássica, talvez a gente possa pensar, acho que essa nomenclatura, ela pode ser usada de diversas formas, mas é possível a gente pensá-la a partir de um setting específico. O que é um setting? É um contexto. A gente imagina, se a gente fechar os olhos aqui, todo mundo imagina um consultório de um psicanalista. A gente vai imaginar uma luz baixa, um divã, um tapete, uma poltrona atrás. Então, acho que quando a gente
pensa nessa ideia de clássico também, a gente também está pensando nesse set que pressupõe um divã, né? E enfim, um divã, um corpo que vai poder estar estirado sobre esse divã, porque a ideia, de uma maneira geral, é a cura pela palavra, né? Isso foi o ponto de partida, né? Ou seja, a ideia, então, de que é possível sair do campo da visão, né? É possível relaxar, é possível e preferível, né? Para que o discurso possa, de alguma forma, fluir livremente. Então, não só, né, a maneira como ela foi criada como algo que escapou à neurologia, sobretudo Freud era neurologista, né? A neurologia da época, mas também a maneira como ela foi construída enquanto uma praxis, né? Dentro desse consultório privado, entre 4 paredes, com 2 pessoas, vamos dizer assim, e uma delas alongada sobre o divã. Talvez a gente poderia dizer que se aproximaria dessa imagem também, né? A ideia de uma psicanálise clássica. E essa psicanálise clássica, eu ia perguntar, ela dá conta de desafios que são colocados hoje? Porque eu imagino o seguinte também, quando a gente escreve a psicanálise clássica, como qualquer coisa clássica, ela é criada num determinado contexto. Uhum. É claro que a forma ipsis literis, como ela é criada em determinada época, não responde mais outra época, né? Eu imagino também que deve ter algum desenvolvimento de adaptação, né? Porque a sociedade, a gente não está na sociedade de 1900. Uhum. Né? Eu imagino que também deve haver modificações ao longo do tempo desse tipo de modelo clássico. O que vocês acham disso? Vocês têm alguma crítica a fazer? Você acha que esse modelo ficou anacrônico? Ou é preciso desenvolver algum outro tipo de psicanálise? Bom, eu tenho uma obra do Freud que depende da tradução, né? Mas podemos traduzir talvez por análise terminável e interminável. Isso que é do ponto de vista clínico, da análise pessoal, que a gente de alguma forma nunca acaba a análise, né? A gente está sempre continuamente em análise, ainda que não tenhamos a figura do analista. Então, uma vez que você entra no processo de análise, você faz isso, né, continuamente. Isso que Freud pensou do ponto de vista clínico, a gente poderia dizer também do ponto de vista da própria história da psicanálise. Essa história da psicanálise ela não pode ser encerrada no seu início, que é circunscrita a um território, a pessoas, a forma de conhecimento e valores que são localizados na Europa, né? Então, desse ponto de vista, se a gente pensa em perspectivas decoloniais, críticas, contracoloniais, a gente tem que entender que, embora a psicanálise muitas vezes assuma a pretensão de universalidade, o inconsciente é válido para qualquer pessoa, em qualquer parte da Terra, em qualquer momento da história, esse tipo de perspectiva é uma perspectiva que esconde um território a partir do qual a psicanálise surgiu. Isso não é um problema. É tranquilo, o Freud foi muito importante para o tratamento das histéricas, Lacan vai promover um grande tratamento dos psicóticos, enfim, tudo isso é muito importante e é inegável a contribuição da psicanálise para o cuidado em geral. Entretanto, esses territórios têm uma história, têm certos conflitos, têm certos traumas que dizem respeito a eles. Uhum. Quando a gente pensa em outros corpos, em outros territórios, como o nosso território, por exemplo, outros sofrimentos podem vir à tona que não necessariamente estão na mesma ordem daqueles sofrimentos que estavam presentes naquele momento histórico preciso que Freud começou, o que a gente está chamando aqui de psicanálise. Então, o que a gente percebe é que a psicanálise ela pode ter uma espécie de plasticidade que está ligada justamente ao fato dela não ser uma tarefa acabada. Ela tem uma abertura muito precisa e essa abertura, acreditamos que ela passa pelo reconhecimento do território, ou da seja, cultura. Não é só uma questão de eventual atualização do ponto de vista diacrônico, mas é uma adaptação do ponto de vista espacial. Uhum. Porque o território no qual a gente se insere é um território periférico que teve determinadas formas de sociabilização, de formação de sociedade, que impõem tipos diferentes de... não sei qual é a palavra. Se é patologia, se é doença... Subjetividade. Isso. Agora mudou, porque alguém me contou que as palavras não são mais essas. Uhum. Outro tipo de questões que precisam de ser tratadas, deslindadas. Né? Uhum. Pois eu acho que uma questão que a gente discute bastante é o que o Érico estava trazendo, que não se trata apenas, né, de uma reformulação em termos de atualização, né, psicanálise 2.0, não se trata nesse sentido. Né? Eu acho que a gente, primeiro,
eu acho que tá na base, como a gente estava falando sobre a escuta, né? Então tá na base, vamos dizer assim, epistêmica da psicanálise, a possibilidade e a necessidade, vamos dizer assim, de se reinventar diante daquilo que se escuta, né? Então, como que a gente vai poder imaginar uma psicanálise que não se reinvente a partir da sua praxis, né? Então, no Brasil é um dos países na qual a psicanálise tem mais força no mundo, né? Então, a gente discute muito como que algumas marcas do nosso território, né, e do território não só entendido como um espaço, né, geográfico, mas um espaço que comporta os corpos, que comporta, né, toda essa trama, né, discursiva, mas também material, né, de todos, enfim, que participam e constroem esse território, como que isso influencia a nossa escuta, né? Ou seja, a forma como a gente vai escutar e deve influenciar, né? Eu acho que é isso que a gente defende um pouco, a nossa forma de pensar os conceitos, né? Na medida em que os conceitos da psicanálise, eles não são, eles são frutos da escuta, né? Eles não são alguma coisa que devem anteceder a escuta, né? Eles servem para a gente escutar melhor, vamos dizer assim, né? Para a gente se aproximar melhor do outro, né? Às vezes eles atrapalham, né? Mas se eles não estiverem sendo atualizados, vamos dizer assim, de acordo com o que a gente de fato está sendo desafiado pelo aquilo que a gente escuta, né? Foi assim que Freud começou. Exatamente. Foi assim que ele... E é interessante notar, por exemplo, uma coisa muito comum na psicanálise, que é até uma caricatura, a questão do seio materno. No Brasil, a gente teve pessoas que estavam sendo consideradas ama de leite, ou seja, pessoas que davam o seu leite para crianças brancas, pessoas negras davam leite para as crianças brancas, e muitas vezes as próprias filhas de pessoas negras não tinham acesso a esse leite. Então, como é que você vai dizer que há uma espécie de uniformidade traumática ou de uniformidade de relação com o próprio seio, se você tem uma diferença racial que faz uma clivagem, que faz uma divisão, inclusive da própria amamentação? Isso é um exemplo a gente pode dar vários outros, ou seja, como as questões raciais presentes no Brasil, elas estão atravessando a própria psicanálise. E de alguma forma até lá em Freud. Porque quando a gente faz essa discussão aqui, a gente volta para lá para discutir também. Por quê? Porque tem um artigo, uma autora muito interessante, eu não vou arriscar falar o nome dela, Thaís é muito boa na pronúncia, que fez o Coro Imperial. Né? Ah, tá. Anne McClinton. Anne McClinton, né? Nossa, achei que fosse polonês. Né? Não é tão difícil assim, não. Mas ela vai mostrar justamente o papel da babá na própria construção subjetiva de Freud. Isso não é dito na história da psicanálise tradicional, canônica. Então a gente percebe como as questões que a gente está trazendo no nosso livro, que o Brasil tem trazido, né, não só a gente, refletem na própria história da psicanálise retroativamente. Ou seja, qual foi o escondido na história da psicanálise? Se for para brincar agora, o que foi recalcado da própria história da psicanálise? E não só na história, né? Nos próprios conceitos, retomando essa ideia do que a gente pode imaginar como uma psicanálise clássica, né? Uma pergunta que a gente se faz é um pouco que corpo é esse que pode deitar no divã, né? Ou seja, qual é essa concepção de sujeito que pode prescindir do seu próprio corpo para poder imaginar que aquilo que está sendo expresso na palavra, no discurso, pode ser resumido na expressão como um todo, né? Ou seja, então é um sujeito que talvez seja um sujeito que possa prescindir do seu próprio corpo em alguma medida, né? Um sujeito cuja essa dimensão entre corpo e psiquismo, entre natureza e cultura, entre homem e mulher, entre preto e branco, um corpo um sujeito que é pensado a partir de certos parâmetros que remetem ao sujeito moderno europeu, né? Sim. De alguma forma, sujeito moderno branco e europeu. Então, não só, né, a dimensão, enfim, do conceitual, mas também a própria dimensão do setting e a maneira como a gente imagina esses conceitos operando ali, né? De repensá-los a partir da nossa escuta. É a esse respeito que se pode falar de uma psicanálise pós-colonial, alguma coisa assim, né? Porque como é que vocês chegaram nesse conceito, né, de psicanálise não identitária? Né? De que maneira esse conceito dialoga com esses outros termos, né? Raça, gênero, decolonialismo, né? Eu não sei se é decolonialismo, se é pós-colonialismo. Tem toda uma discussão em relação a Eu uso mais pós-colonialismo, as coisas que eu escrevo.
Pois é, tem uma discussão, né, em relação a esses termos. Aqueles que defendem decolonialidade em relação ao pós-colonialismo afirmam que o colonialismo não foi transcendido, né? Então a colonialidade permanece enquanto efeitos do colonialismo e que talvez seja difícil a gente pensar um pós-colonialismo na medida em que a gente ainda está recolhendo os efeitos disso, né? Então tem toda essa discussão de decolonialidade, pós-colonialismo. Acho que não é esse o cerne da nossa discussão, né? Quando a gente pensa assim, né? Acho que tem todo um caminho no livro que a gente lançou, que se chama Cartas a um Velho Terapeuta, a experiência de uma psicanálise não identitária, para chegar nessa ideia de uma psicanálise não identitária. Acho que é interessante a gente partir, enfim, do que a gente partiu, né? A gente partiu, sobretudo, de alguns pontos, mas para pensar essa questão da identidade, tem uma discussão ampla na psicanálise, né, atualmente, em relação a como que a psicanálise vai ser interpelada e como ela responde às demandas de corpos dissidentes que dizem não caber e serem violentados pelos conceitos psicanalíticos, vamos dizer, e pela própria escuta psicanalítica, né, serem discriminados e violentados. E tem uma grande divisão na psicanálise em relação a isso, né, de alguma forma de circunscrever esses pleitos como movimentos ligados a narcisismo das pequenas diferenças, ou seja, voltados a si mesmo, e como movimentos que pleiteiam uma certa identidade, né? O que a gente vai mostrar no livro, um pouco no diálogo do livro do Érico, que foi lançado em 2023, com um livro que eu lancei também em 2023, chamado A Experiência nos Limites. O Érico é negritude sem identidade, por isso a experiência não identitária, né? A gente vai mostrar um pouco como essa própria noção de identidade, ela é uma noção que remete a um sujeito coincidente consigo mesmo, né? Um sujeito criado, enfim, nessa dimensão, dessa separação entre sujeito e objeto do conhecimento, pela episteme moderna. E claro que a psicanálise, ela vai questionar esse sujeito, né? Um sujeito, para a psicanálise, o Freud vai dizer assim, o senhor, o eu não é senhor de sua própria casa, né? Ou seja, a gente não coincide com a gente mesmo, né? Então, onde Descartes fala, eu penso, logo sou, a gente vai falar, eu sou onde eu não penso, né? Eu penso numa dimensão inconsciente, vamos dizer assim. Por outro lado, a psicanálise, quando ela vai pensar essa dimensão universalista, de uma forma de se configurar a ação de um sujeito, ela vai ser, ao mesmo tempo, herdeira também desse pensamento, né? Então, o que a gente vai mostrando é como a própria noção de identidade, ela remete a um sujeito moderno, europeu, e como que, de alguma forma, tomar esses movimentos como identitários é continuar preso a essa mesma matriz, vamos dizer, epistêmica, né? Então, a ideia de uma experiência não identitária está muito longe de negar essas diferenças, mas de pensá-las a partir da experiência que engloba a corporeidade e o território. E essa corporeidade e território também do analista. Nesse sentido, a gente também se articula com questões que a experiência coletiva de psicanálise nas praças, dos coletivos, trazem para a própria psicanálise, enfim, conceitual e clássica, vamos dizer assim, né, do setting no consultório. Será que eu tô achando que isso aí é uma psicanálise pós-identitária? Sim. Porque estou querendo superar o modelo da identidade, seja... Eu achei super interessante isso, quer dizer, porque você tem uma identidade que está colocada lá, depois você tem também o questionamento da identidade anterior, vocês estão querendo superar um pouco essa questão da... Sair desse identitário ou não identitário, não, é outra coisa. Por isso que eu estou brincando, que é o pós-identitário. Exato, eu acho que esse é um ponto fundamental, né, porque as experiências, elas existem. Por exemplo, né, a experiência de uma pessoa negra que sofre racismo, ela é inegável. Mas isso não confere a essa pessoa e a essa própria experiência uma identidade fechada e absoluta. A forma como o racismo bate em cada corpo preto é singular. Por exemplo... Singular e coletivo ao mesmo tempo. É isso. Né? Singular, no sentido de que aquela singularidade que a gente escuta na clínica, e é coletiva porque ela é, diríamos assim, compartilhada ou partilhada por vários corpos negros. Mas como você lida com isso é de forma singular. Tem uma dimensão política, que é combater o racismo, isso é fato, né? Mas eu costumo dizer, a gente não vai esperar a revolução acontecer, nem sei se pode falar de revolução aqui. Olha, a moda ultimamente é contra a revolução, meu amigo, não é revolução não. Mas enfim, a gente vai ter que cuidar das pessoas que estão sofrendo com racismo, né? E o racismo no Brasil ele tem uma característica que a Lélia Gonzalez diz muito bem, a gente traz no nosso livro, que é a denegação. É um exemplo clássico, né? Por exemplo, eu estava na Faculdade de Direito, que você adora, lá em Recife, né? A faculdade mais antiga do Brasil.
Chego lá de bicicleta. É muito bonita. por isso Muito que eu bonita. gosto. É bonita. É linda, um quarteirão lindo, né? E eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Vou lá pro direito da banca, da palestra, aqui também. Mas uma dessas eu fui de bicicleta, cheguei lá, deixei a bicicleta, fui almoçar com o Torquato, que você conhece, Sim. gente boa. Aí na volta, Torquato, Érico, vamos de carro porque tá muito sol, né? Aí fomos. Aí na volta, Torquato me deixa na calçada da faculdade, e Torquato é o diretor da faculdade, né? Até então era o diretor. E eu vou pegar a bicicleta. A vigia vem perguntar se a bicicleta é minha, né? Pediu para eu tirar o óculos escuro para saber se eu era eu. Veja, eu sou o professor da universidade. Então, se eu chego para minha analista e vou relatar essa história, e minha analista vai dizer, não, foi sua roupa, é porque você foi de bicicleta, é porque isso, porque aquilo, a gente está construindo aquilo que a gente está chamando de denegação. Então, se uma clínica não compreende que a dimensão da racialidade não é só esse fato isolado, é uma história inteira. O racismo, ele é uma coisa, como o Fanon fala, muito perene, porque ela acompanha o corpo negro. Ela não está dissociada do corpo, e você não se dissocia do seu corpo. Então o trauma está constantemente reatualizado, a cada instante. Então aí você pode fazer vários exemplos. Então a clínica psicanalítica não identitária, ela primeiro vai entender que existe uma construção colonial identitária que torna as pessoas negras sempre associadas a pessoas que servem, que é o que mais comum acontece comigo, né? Perguntar se eu sou garçom, se eu sou Inclusive do Uber. restritas ao corpo, né? A ideia de restringir essa separação entre esse corpo que pode deitar no divã é um corpo que prescinde de seus atributos, né? Ou Isso. seja, um corpo que se pretende universal porque pode falar e caminhar pelo mundo se tornando universal, né? Aí aos negros foi relegado o corpo, né? O corpo, e é da onde vem o conceito de raça, vamos dizer. Exatamente, mas isso não pode achatar a experiência singular da negritude. Porque isso sim é uma perspectiva identitária. Então, é identitário tanto você, diríamos assim, criar a noção de raça. A raça foi criada para discernir pessoas, para usar o termo técnico. Discriminar. Ela não tem outra função a não ser discriminar, porque o racismo é anterior à raça. Agora, isso não quer dizer que todas as pessoas negras sejam iguais. Elas partiram a experiência de sofrer racismo, mas elas não são iguais, porque o racismo é que torna as pessoas iguais. A identidade torna as pessoas iguais. Então, nesse sentido, é que a gente propõe uma experiência não identitária, mas que é, como o Thais estava dizendo, sempre coletiva. É uma tensão, não é simples, mas é uma tentativa de reconhecer as questões chamadas identitárias, mas não reduzir a experiência singular a essas questões. Sim, não criar uma homogeneidade na experiência também. Isso. Ou seja, uma tentativa de complexificar um pouco essa Perfeito. análise. Parece bem interessante. Me parece muito original também. Porque você consegue escapar dessas dicotomias, né? De que ou a universalidade, ou a identidade que é dada em contraposição à identidade branca, que é dada, né? Quer dizer, tentar fazer uma composição entre as, digamos assim, noções de identidade coletiva com a singularidade de cada pessoa considerada em si, né? Porque também é difícil, porque você também tem uma dimensão individual, de indivíduo, né? De singularização do corpo que deita no... Eu acho que no divã, essa né? discussão sobre o indivíduo é interessante, né? Um ponto que a gente vai trazer no livro. Esse pensamento binário, né? Ele é a base do pensamento moderno, né? Então, mente, corpo, homem, mulher, enfim, indivíduo, sociedade, né? E eu acho que é justamente poder pensar uma complexidade. A gente brinca que a gente traz um pouquinho, até um pensador europeu, né? A gente traz bastante o Merleau-Ponty para brincar com uma dialética sem síntese, né? Não uma dialética, enfim, de criação de dois, né? Mas uma dialética do múltiplo, vamos dizer assim, vamos brincar dessa forma. Mas essa questão do indivíduo é uma outra discussão que a gente traz, e aí, enfim, a gente vai caminhando no livro, assim, a gente brinca que o livro é começo, meio começo, né? Começo, fim, começo, porque a gente tem uma dimensão cíclica de chegar a uma experiência que nos inspirou para escrever esse livro, né? Que foi uma experiência mais recente, assim, muito embora essa experiência tem acontecido no Brasil, não é essa experiência, mas experiências similares têm acontecido no Brasil, por exemplo, no SUS, ou em clínicas públicas. O Hélio Peregrino, por exemplo, foi pioneiro em clínicas públicas aqui, ou seja, uma psicanálise que não está restrita ao consultório privado, né? Então, o Brasil, ele tem muitas experiências nesse sentido. Então, no próprio SUS, além disso, nessas clínicas públicas, a gente pode pensar também a presença da psicanálise na universidade, né? Nós dois somos professores universitários, eu sou professora da Universidade Federal
Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente tem experiências no Brasil de psicanálise fora dessas quatro paredes, mas a experiência que nos inspirou foi uma experiência mais recente de surgimento, enfim, diante dessa discussão sobre, enfim, uma certa renovação da psicanálise, de coletivos de diferentes formas, tem vários coletivos espalhados pelo país todo, que fazem psicanálise em lugares públicos, né, em praças públicas, enfim. E eu acho que o Érico pode falar um pouquinho mais dessa experiência, como ela inspirou a gente a questionar a própria ideia de um indivíduo, né, e como que, de um indivíduo psicanalista, e como que essa experiência dos coletivos, elas nos fazem repensar os nossos próprios conceitos para o consultório privado. A gente não acha que tem que acabar a psicanálise 1 a 1, não é disso que se trata, mas a gente sustenta a ideia, que o Érico vai desenvolver mais um pouquinho, de que os coletivos nos lembram que as paredes dos consultórios, elas são permeáveis, de que o analista tem corpo, de que o consultório não está, por mais que a luz esteja baixa, por mais que o quadro seja de Paris, a gente não está em Paris. A gente está em outros lugares. O consultório não é um laboratório. Isso parece ser óbvio, né? Em certo sentido, mas por outro lado não é nada óbvio. Porque a ideia do consultório é como se você pudesse replicar em qualquer lugar. A ideia dos coletivos é que o território no qual o coletivo atua constitui o próprio analista. Ou seja, você não tem como dissociar a figura do coletivo do território onde ele atua. Isso é algo que eu considero bastante interessante. E o esforço do nosso livro também é um esforço, você captou muito bem. E Thaís foi na veia quando ela já trouxe esse tema, né? É uma crítica ao binarismo. Isso é muito difícil. A gente tem uma sociedade binária. E isso reflete na própria construção epistêmica, não só da psicanálise, de outras áreas também. Ou seja, uma crítica ao binarismo, que a gente já começa o texto dizendo isso. Até o fato de a gente escrever, sermos duas pessoas de lugares diferentes do Brasil, de raças diferentes, de gêneros diferentes, já é uma tentativa de lidar com a quebra desse binarismo, que constitui nossas relações sociais de forma geral e um modo de pensá-las. O que a gente está propondo é que o modo de pensar essas questões não seja ele mesmo binário. Por isso que é complexo, porque a identidade ela é fundada no binarismo. O identitarismo é fundado no binarismo. O universalismo é fundado no binarismo entre o universal e o particular. O universal é a Europa, o particular é o resto. Né? Então, assim, o que a gente está propondo é muito difícil, porque a nossa experiência efetiva social é binária. Mas a gente está propondo o não binarismo na psicanálise. Daí a originalidade que eu me referia, que eu achei que eu nunca tinha... Bom, eu não sou psicanalista, mas assim, como eu sou cientista social, eu nunca tinha visto esse esforço. Né? Achei extraordinário. O livro que vocês estão lançando agora, pelo título, ele tem alguma ligação com o livro da obra do Contar do Caligares, né? Do livro que se chama Cartas a um Jovem Terapeuta? Acho que tem, né? Claro que tem uma provocação aí nisso, né? Que é bom, né? Pra gente poder balançar e animar as coisas, é bom o debate. Eu lembro que eu escrevi um texto na Folha de São Paulo, Democratizar a Psicanálise, e o mundo ficou em ebulição, né? Você lembra? Lembro. Então, e aí no texto eu botei uma passagem que o pessoal ficou muito chateado, né? Que eu dizia que para ser analista, muitas vezes é preciso ter um dinheiro de um apartamento. Essa frase não é minha, é desse livro que você acabou de dizer, do Contar do Caligares. Sendo que no texto da Folha de São Paulo não dá para botar nota de rodapé. Claro. Então as pessoas achavam que eu estava sendo leviano com a história da psicanálise brasileira, que eu não entendia nada, que eu estava de férias em Paris, né? Ai, meu Deus. Enfim, mas aí o mundo dá voltas, né? E a gente resolveu escrever isso justamente porque não é para destratar as pessoas mais antigas. Quem faz o prefácio do nosso livro é o Jurandir Freire Costa, que é um exímio psicanalista, claro, uma referência no Brasil, e é um senhor, tá? Claramente. Mas a ideia da gente é que esse velho é aquilo que não se constitui como abertura. Seria a ideia de que você poderia ter terminado a análise. Não, você não termina. Então, nesse sentido, o que a gente convoca é todo mundo, como diz Belchior, rejuvenescer. Então, a ideia do nosso livro é que o que está em jogo não é uma espécie de dicas de como ser um analista, quase um coach da psicanálise. É uma ideia de você trazer à tona a necessidade da psicanálise se reflorestar, dela se animar, dela pegar outras perspectivas, e isso serve para todo mundo, para nós, né? A gente diz isso no livro, né, Thaís? Que a gente também está se debatendo com isso, viu? Não tem nenhum alecrim dourado aqui, a gente está na tentativa de nós mesmos nos pensarmos, né? Pois eu acho que é importante, né, destacar aqui
Cartas a um Velho Terapeuta não tem nada de etário. A gente brinca um pouco com isso, né? Que tem muitos jovens, muito mais velhos do que outros. Não se trata de uma questão de idade. A gente brinca que, pelo contrário, a recusa, não é uma caminhada... Não é velho etário, é velho obsoleto. Exatamente. Não é uma caminhada rumo, né, cronológica. É pelo contrário, é a recusa a saber morrer. A gente brinca que é preciso saber morrer, né? É preciso saber... então, nesse sentido, né, é uma brincadeira com o livro do Caligari, sim, né? Até porque a gente também brinca um pouco com essa postura, vamos dizer assim, de dizer aos jovens o que deve ser feito, né? É uma postura que pode ser, assim, pensando no que a gente começou falando, tem alguma afinidade com o colonialismo, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, dizer é o que deve ser feito. Então a gente brinca um pouco com isso. E eu acho que essa ideia de escrever cartas também é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu dou aula de psicanálise 1, assim, então chega aqueles terceiro período, assim, ninguém nunca ouviu falar de psicanálise, né? Aí primeiro eu faço uma brincadeira com eles de tipo, enfim, o que vocês já ouviram falar? Associação livre, né? Aí eles vão lá, colocam no quadro, a gente vai brincando, só aparece psicanálise é sexo, aparece essas coisas assim, e a gente vai discutindo a partir dali. Mas o que eu percebo é que eles já chegam assim com muitas... vamos dizer assim, com muitas verdades, ou alguns querendo já, enfim, aprender para fazer a prova. E aí eu pensando nessa coisa da inteligência artificial, da problemática que isso traz para a educação, para avaliação e tal, resolvi instaurar nessa minha disciplina, como primeira avaliação, uma carta para Freud. Então eles escrevem uma carta para Freud. E a gente, enfim, essa prática de escrever carta, né, me mostrou ao longo dos anos na sala de aula e entre a gente, que traz uma certa pessoalidade e endereçamento e estabelece um diálogo. Né? A ideia é um convite para um diálogo. E se a gente pensar a psicanálise, trazendo a psicanálise como, enfim, algo que pressupõe uma dimensão relacional, né? Vamos dizer assim, que alguns tentam dizer que não é relacional com duas pessoas, que é com, sei lá, mas enfim, para a gente tem uma dimensão relacional, escrever cartas é um convite, né? Para poder estar junto, conversar, discutir, enfim. Bom, os primeiros romances epistolares, né, eles se comunicavam dessa forma. Pois é. Como é que funcionou o processo de escrita a quatro mãos? Porque, bom, eu também sou escritor, também sou cientista político, também publico muito, não é fácil. Como é que foi isso? Foi bem difícil, tô brincando. Não foi, não. Tô brincando. Não, eu tô lembrando de certos, assim, às vezes funciona, por exemplo, eu já publiquei a quatro mãos o Populismo Reacionário, o livro meu, que é sobre esse assunto desagradável, que vocês sabem, todo mundo sabe qual é, que tá aí fora. Foi escrito a quatro mãos, mas foi uma coisa bem feita, que você não sabe quem escreveu o quê. Quando as pessoas têm muita afinidade, mas eu já vi o contrário, eu já vi trabalho a quatro mãos, que você sabe quando é um que tá escrevendo, quando é que é parágrafo de um, quando é que é parágrafo de outro, e fica tudo desconjuntado, que eu acho que não é o caso de vocês, porque aqui não tem desconjuntamento nenhum. Olha, nem a gente sabia quem tinha escrito o quê. Às vezes eu li uma frase e falava, você escreveu essa frase, tá errado? Ele falava, não, foi você que escreveu. Eu falei, a gente confundia, ao longo da escrita a gente foi se confundindo também quem que estava escrevendo o quê. Eu acho que é um processo interessante nesse sentido, né? Eu acho que, inclusive, brincando, é um metaprocesso em relação ao que a gente está brincando de não identitário, né? Porque acaba sendo uma escrita, enfim, que a gente foi, isso, como o Érico disse, né? São duas pessoas de regiões diferentes do Brasil, né? Eu sou do Rio de Janeiro, ele é de Recife, de gêneros diferentes, de raças diferentes, que estavam ali, enfim, tentando confluir ideias que, inclusive, remetem às nossas obras anteriores, né? Então, acho que foi, da minha perspectiva, foi super divertido. A gente também tem um ritmo parecido de escrita, a gente gosta muito de escrever, enfim, já tinha outros livros publicados. Um texto na Folha de São Paulo, já escrevemos juntos, né? Crítica de cinema juntos também, várias mídias, assim, foram escritas já. Mas eu acho que foi interessante porque a gente também se dispôs muito a conversar juntos e discutir o texto, linha a linha, e foi massa, assim. E não foi só concordância também, não. Não. É por isso que eu falei que foi difícil, foi brincadeira, porque foi bem rápido até. Mas foi também diferenças, assim, mas eu acho que o texto está profundamente orgânico, assim, com quem for ler vai achar algo, eu posso fazer essa promessa para a pessoa leitora de que vai achar um texto bem orgânico. Vocês divergem no quê? É uma boa pergunta. Eu soube que tinha divergência, aí eu fiquei curioso. Não, em várias coisas. Que especificamente, vamos pensar no livro que a gente divergiu. Eu acho que talvez da ênfase, né? Assim, as ênfases podem ser diferentes. Talvez, eu até comento com o Thaís, né? Assim, o fato de eu ser de Recife e
ter feito a minha formação fora, a gente se conheceu nesse contexto, inclusive. Paris! Então eu voltei pro Brasil, não estava no Sudeste, no Sul, então não tive professores assim, desses mais famosos do Brasil, nem na filosofia, e na psicanálise aconteceu a mesma coisa. Então é como se eu fosse um pouco mais enfático nas críticas, menos comprometido assim, não que seja comprometido com as pessoas, mas eu acho que são lugares muito diferentes. Eu acho que tem um outro ponto. São lugares diferentes. Além de que eu sou uma mulher branca do Sudeste, né? Eu estudei com as pessoas que se sentem o centro. Eu trabalho na pós-graduação em teoria psicanalítica, que foi a primeira pós-graduação em teoria psicanalítica do Brasil. Foi fundada em 1988, na FRJ, que tem, enfim, é um lugar onde as pessoas acham o centro da psicanálise do mundo. Né? Então, assim... Ufa! Pelo menos lá na periferia. Não, lá é o centro mesmo, lá é o centro. Enfim, então eu acho que tem um pouco de uma certa diferença em relação a esse movimento disruptivo, né? Vamos dizer assim, não que eu não me considere disruptivo em alguma medida, mas eu faço questão de falar, a gente está partindo de alguma coisa, né? Estamos partindo de alguma coisa e caminhando para outra. A gente coloca uma frase do Winnicott, que é um psicanalista que eu gosto bastante, que ele vai falar assim, só se pode ser original a partir da tradição. Eu acho que esse ponto a gente negocia. Exato. Mas tem um outro ponto que eu acho que é relevante, que é das nossas formações, né? O Érico é filósofo de formação, é psicanalista, mas é filósofo de formação. E eu sou psicóloga de formação. E clinico há muitos anos, sei lá, 15 anos que eu clinico. E eu acho que a clínica é uma coisa que a gente foi caminhando junto, né? Mas eu acho que dessa perspectiva, eu parto de uma perspectiva mais clínica, às vezes, enfim, a clínica tá ali, tem até alguns extratos clínicos, né, no nosso livro. E o Érico parte de uma perspectiva, muitas vezes, mais do pensamento, né? Do pensamento da história conceitual e etc. Não que a gente... enfim, não que eu também não parta dessa... Mas a gente tem perspectivas, entradas diferentes, eu acho. Isso mas aparentemente parecem complementares. Isso. Acho que sim. Acredito que sim. Porque Thaís conhece a tradição e o cânone muito mais do que eu. E, ao mesmo tempo, eu tenho essa coisa da filosofia, que vai para a base, para a epistemologia, enfim. Então, esse diálogo terminou sendo um diálogo, assim, bem... Além da clínica dela, você também tem mais experiência clínica. Então, isso tudo se junta também à experiência de uma clínica minha, que é feita em Recife. Então, eu acho que, no final das contas, ficou bom. Parece muito bom, parece muito original. Eu quero ler assim que sair. Como você também. É uma boa ideia para você. Ai, meu Deus do céu, agora chegou aquela hora indesejada, né? Como diria o poeta pernambucano, quando a indesejada da gente chegar, não sei se duro ou caroável, não sei se terei medo. Só que a indesejada do Manuel Bandeira é a morte. Aqui é o fim do programa. Não deixa de ser uma pequena morte. A petite morte. Para quem está nos acompanhando e gostaria de saber mais sobre o assunto, leia o livro do Érico e da Thaís, que vai ser lançado em São Paulo. 23 de agosto. 23 de agosto, tá? Fiquem atentos. E também no nosso arquivo, nosso acervo aqui do Diálogos com a Inteligência, a gente tem um episódio muito bom que chama-se Psicanálise e Ciência, que foi feito também com o psicanalista, ou melhor, com o também psicanalista, Pedro Catapan. E se você quiser ter acesso a discussões tão interessantes quanto essa num outro formato, já sabe, leia a melhor e mais inteligente revista do Brasil, que tem também o mais modesto editor, tá? A edição mais recente da revista, que não é esta aqui, é esta aqui, feio, está disponível no nosso site. E é isso, então nós nos vemos infalivelmente no próximo Diálogos. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos. Já disponível no Meio Primo.